Fala galera, nossa segunda aula da nossa matéria de urgência e emergência. Nessa aula nós vamos entender os primeiros socorros, os seus passos, as suas sequências para ser realizado, o que nós devemos fazer quando alguém está com uma parada cardiorrespiratória. Nós vamos ver os equipamentos que são usados, a forma que se coloca a equipe nessa situação. E nós vamos também entender a cadeia de sobrevivência e o suporte básico à vida, tá? Então, já deixe seu like aí, se inscreva e vamos para a aula. Bom, então vamos lá. O que é os primeiros socorros? É o primeiro cuidado quando ocorre alguma coisa de forma repentina, tipo um acidente, uma doença repentina, quando uma pessoa cai. Então, esses são os primeiros socorros. Ele pode ser feito por um profissional de saúde ou até mesmo por um cidadão com esses conhecimentos, tá? Então, os primeiros socorros é o primeiro socorro que ocorre antes da ajuda médica especializada. E ele tem como objetivo manter a vítima viva até o atendimento específico ocorrer, tá? Então, ele tem a função de imobilizar a pessoa, desengasgar a pessoa, fazer as massagens cardíacas, as ventilações. Então, isso é o primeiro socorro, tá? É isso que ocorre nesse primeiro momento. E para esse tipo de socorro ser feito, ele segue uma sequência, tá? A primeira coisa que você deve fazer é observar o local. Então, por exemplo, aconteceu um acidente. Então, vai ter lá carro, vai ter destroços, né, de ferro, pode ser que tenha gasolina no chão, óleo. Então, a primeira coisa que você vai ver é se o local está seguro para você realizar esse atendimento. Então, não adianta você querer salvar alguém no meio de um incêndio se você não tem os equipamentos necessários para isso. Você vai acabar se ferindo e vai acabar se tornando uma vítima junto com essa pessoa, o que vai, na verdade, dificultar o trabalho futuro. Após a verificação do cenário, você vai até o paciente, né? Vai até a vítima, vai chamar a vítima e ver se ela reage de alguma forma. Se o paciente não reagiu, você de imediato vai ligar para o serviço de emergência 192, tá? E ou vai pedir alguém para ligar e vai iniciar os procedimentos. No caso de uma parada cardíaca, você vai pedir o DEA, que é um equipamento que eu vou mostrar logo na frente, tá? É um desfibrilizador, como que fala? Manual, tipo, portátil, entendeu? Então, se você essa pessoa não respondeu ao seu chamado, você verificou o pulso dela, você viu que ela não está respirando, você vai iniciar o DEA, tá? E aí você vai começar as compressões, né, que é a massagem cardíaca, e a ventilação, que pode ser boca a boca, não é o recomendado, mas se for o último caso pode ser boca a boca, ou você vai fazer com um equipamento específico. Bom, essas ações são mais bem explicadas pelo suporte básico à vida, o SBV. Esse suporte tem como intuito, igual eu falei, esperar a ajuda médica especializada com a vítima em vida, tá? Então você vai verificar a consciência, verificar a respiração, vai ligar para o SAMU, vai fazer as compressões torácicas e a ventilação se necessário. E vai fazer com que as vias aéreas fiquem desobstruídas. Ou seja, você vai pegar na ponta do queixo do paciente e vai esticar para trás, tá? O paciente deve estar deitado com as costas no chão, você vai esticar para trás para que as vias aéreas fiquem sempre desobstruídas. Olha só, sobre as compressões torácicas e a ventilação, vamos supor que você está numa situação de acidente, você está lá para ajudar as pessoas, você verificou o pulso e não tem pulso, ou seja, pode ser, talvez você viu errado, alguma coisa assim, mas possivelmente essa pessoa está morta, né? Mas mesmo assim, você vai continuar com as compressões torácicas para tentar fazer a ressuscitação. Ou seja, ela não está morta exatamente, né? Mas, tipo assim, tá com o coração não está batendo, mas ainda tem uma chance. Fez isso. O pulso não voltou, você atestou que essa pessoa está morta, você ainda deve continuar. Porque quem faz o atestado de óbito é apenas o médico em um contexto de especializado no hospital. Bom, uma parada cardiorrespiratória, ela pode ocorrer em diversos locais, pode ser fora do hospital ou dentro do hospital. E, peraí, galera, um corte rápido. Aí, galera, voltamos, tá? É porque o programa aqui saiu. Bom, a cadeia de sobrevivência
que ocorre quando alguém está com uma parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, ou seja, está fora. Primeiro tem a preparação, né? Você treina isso. Depois, você vai fazer o acionamento da emergência, que é o SAMU, né? O SOS, que você vai ligar pedindo ajuda. Depois você vai fazer uma RCP de qualidade e você vai tentar fazer a ressuscitação desse paciente. Você deve fazer, depois que ele acordou, você vai ter que fazer a manutenção dessa ressuscitação, mesmo com o paciente acordado, você deve fazer as compressões e você tem que prezar pela recuperação desse paciente pós como que fala, ele acordar, o coração voltar a bater, ele respirar, entendeu? Então você deve fazer a recuperação desse paciente da forma correta. Agora, só sobre a preparação, na questão da preparação, você deve usar principalmente os equipamentos de proteção individual, que é o EPI, né? Que são luvas, máscaras, óculos de proteção, essas coisas. Bom, esses equipamentos têm a função de proteger o socorrista nessas situações para que ele próprio não vire uma pessoa que necessita de cuidado. Agora, eu vou explicar para vocês como ocorre o procedimento para uma parada cardiorrespiratória extra-hospitalar com 3 pessoas. Bom, existe uma coisa que se chama, uma técnica na verdade, que se chama triângulo de ressuscitação, ou seja, são 3 pessoas. Uma delas, que vai ficar do lado direito, vai fazer as compressões, tá? Vai fazer a compressão, a pessoa do lado direito vai fazer a compressão do tórax. Outra pessoa vai pegar o DEA, vai tirar ele da caixinha, vai fazer tudo isso. Isso tem que ser extremamente rápido. E outra pessoa vai cuidar das vias aéreas, tá? Vai colocar a cabeça na posição certa e vai colocar o instrumento de ventilação. E uma coisa, uma pessoa nunca deve atravessar por cima do paciente, sempre em sentido horário, tá? Em volta do paciente. Em volta do paciente, para que não ocorra o caso da pessoa cair, tropeçar no paciente e piorar o caso dele. Aí aqui, olha, esse aqui é o DEA que eu tinha falado, tá? Esse aparelhinho aí que ele vai fazer o tratamento com choque, caso for necessário. Ele mesmo analisa, ele mesmo te avisa quando você deve fazer a ventilação, quantas repetições você deve fazer, tá? E ela fica em torno de 120, tá? Tá falando aqui, ó, de 100 a 120 compressões por minuto e a ventilação 30 compressões para 2 ventilações, entendeu? Então a cada 30 compressões você vai fazer 2 ventilações para a pessoa conseguir respirar tranquilamente. Você deve iniciar as compressões, eu vou explicar como deve ser feito também, mas você deve iniciar as compressões mesmo se não houver certeza do pulso, entendeu? Então, se o pulso está muito fraco, se você não viu pulso nenhum, mas não tem certeza, mesmo assim você deve iniciar as compressões. Porém, se a zona estiver insegura, não está com um ambiente seguro, você não deve se aproximar do paciente, da vítima. Olha, agora eu vou explicar como deve ser feita a compressão torácica, tá? As mãos devem ficar no centro do tórax e na metade inferior do externo, tá? Externo é o osso central do tórax. Ó, a base da mão deve ficar sobre a base da primeira mão deve ficar sobre o tórax e a outra deve fazer isso aqui, ó, por cima. A base da outra mão deve ficar sobre a parte superior da mão de baixo. Entendeu? Então, é essa posição aqui que você deve fazer. Você sempre deve ficar com os braços esticados, tá? Sempre com os braços esticados, de joelhos ao lado do paciente e coluna reta. É muito importante que você fique com o braço esticado e a coluna reta para que você consiga fazer a compressão torácica da melhor forma possível. E quem está fazendo essas compressões sempre fica do lado direito, a vítima, de joelhos, né? Igual eu tinha falado. E é importante minimizar as interrupções entre as compressões. Ou seja, você não pode ficar em um ritmo inconstante. Agora, o método sobre as ventilações. Bom, primeiro você deve fazer a inclinação da cabeça para abrir as vias aéreas. Se isso não funcionar, você vai colocar essa pessoa que está aqui, ó. Essa pessoa deve colocar o seu dedo bem aqui no ângulo da mandíbula, dos dois lados, e vai jogar, entre aspas, jogar a mandíbula para cima para fazer com que as vias aéreas se abram. E a máscara, ela deve ficar bem no centro do rosto, tá? E você deve fazer você vai apertar isso aqui, olha, e não completamente, só até
porque não pode ser muito forte também, entendeu? E aí você deve observar se o diafragma da pessoa, no caso aqui do boneco, está se mexendo assim, ó, de cima para baixo. Aí você vai ver que as vias aéreas estão desobstruídas e que essa pessoa está conseguindo respirar. E agora, por último, nós vamos ver o nosso último equipamento, que é o DEA, que é esse equipamento aqui, ó, que eu tinha falado lá no início, ó, aquele aqui em outro modelo, tá? É assim que você deve colocar as placas dele, olha, tá? Isso aqui vai deferir os choques, se for necessário, ele mesmo identifica se é um paciente que necessita de choque ou não, ele fica monitorando. Porém, o DEA tem uma restrição. As pessoas de 8 anos para baixo não pode ter as placas aplicadas, tá? Então você não pode usar esse tipo de equipamento em crianças abaixo dos 8 anos. É importante também que o paciente não esteja com nenhuma joia, se não tem marca-passo, então tudo isso deve ser observado. Se tiver, você deve tirar as joias do paciente. O paciente não pode estar molhado, porque ele vai sofrer um choque, né, para regular os batimentos, e não pode de forma alguma fazer isso em mulheres grávidas. Bom, como eu disse, o DEA vai analisar os batimentos cardíacos e tem dois tipos de ritmos que ele vai sugerir o choque, tá? Que é a taquicardia ventricular e a fibrilização ventricular. Esses dois são os ritmos chocáveis. E os ritmos não chocáveis é a atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Então, esses os momentos que ele não vai chocar. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários que eu vou responder, se eu souber, né, assim que possível. E se você gostou dessa aula, se ela foi útil, você deixe seu like e se inscreva. Fui!